Olá, pessoal! Obrigado por assistirem novamente o nosso canal. Aqui temos a oportunidade de apresentar para vocês fatos e ideias novas e interessantes. Para quem gosta das criaturas da pré-história, hoje temos um presente especial para você. Vamos relembrar um pouco sobre um antigo lagarto que viveu e predominava nos oceanos da Terra, o Mosasauro. O Mosasauro já não existe há 66 milhões de anos, sendo extinto junto com os pterossauros e dinossauros não avianos. Mas se por acaso eles estivessem vivos até hoje, como seria? Ficou curioso? A partir de agora, vamos esclarecer tudo aqui no nosso canal. Hora de começar! O dono do mar. Inicialmente, faremos uma revisão rápida dos conhecimentos gerais sobre os mosasauros. Este surpreendente lagarto do mar não é tão querido quanto seus parentes distantes, os famosos plesiosauros de pescoço comprido. Mas foram os mosasauros que de fato governaram os mares e oceanos no período do Cretáceo Superior. O primeiro fóssil de mosasauro foi encontrado em uma caverna de calcário, perto de Maastricht, na Holanda, em 1764. O fóssil encontrado foi um fragmento de um crânio. Infelizmente, os pesquisadores da época ainda não tinham informações suficientes e classificaram o fóssil como se fosse de um crocodilo, cachalote ou algum outro peixe desconhecido. Somente em 1799, o fóssil encontrado em Maastricht foi devidamente identificado. O nome Mosasauro significa lagarto do rio Mosa, mas esse nome foi atribuído somente muitos anos depois, em 1822. O Mosasauro não era uma espécie única, pois possuíam outras espécies semelhantes. A família Mosasauridae foi dividida em grande variedade de espécies, cada uma com corpos de tamanhos diferentes e características anatômicas. O representante da espécie grande é o Mosasaurus hoffmanni, que tinha 17 metros de comprimento, enquanto o menor, Dalasaurus, que viveu na mesma época, tinha menos de 1 metro de comprimento. O Mosasauro não é um dinossauro. Taxonomicamente, ele é um lagarto. Dentre as espécies que ainda vivem hoje, o parente mais próximo geneticamente que pode ter alguma ligação com os ancestrais do Mosasauro é o lagarto monitor. Apesar de que, se encontrassem um mosasauro vivo, não conseguiriam identificar nele características de um lagarto, pois ele se parece mais com um animal nascido da mistura de um peixe com um peixe-boi, com cauda de rabo de rato relativamente fina. O habitat do mosasauro se assemelha muito com o da baleia. Os seus órgãos internos também eram bastante parecidos. Esses monarcas do mar também eram animais vivíparos, e o mais interessante, ao contrário dos répteis de hoje, eles eram endotérmicos. Essas características dos mosasauridaes eram consideradas vantagens evolutivas marcantes, que os tornavam competitivos em relação aos seus concorrentes, os enormes tubarões marinhos e pliosauros, até o final do período Cretáceo. Com base nos fósseis encontrados, acredita-se que os mosasauridaes estavam por toda a Terra. Foram encontrados fósseis em muitos lugares na Eurásia, nas Américas, na África e até mesmo na Antártida. Isso pode ter ocorrido porque esses lagartos marinhos tinham uma estrutura corporal muito eficiente e podiam sobreviver em qualquer lugar, além do clima na Terra que na época era quase uniforme em todo o planeta, com biomas similares em todos os lugares. O fim do domínio. A extinção dos mosasauros foi associada a um desastre natural em grande escala que ocorreu há 66 milhões de anos. Quando o fatídico asteroide que criou a cratera de Chicxulub atingiu a península de Yucatán, no México, uma noite escura se prolongou por muitos anos em toda a Terra. Poeiras e cinzas bloquearam os raios solares. E isso causou extinções em massa durante os períodos Cretáceo e Paleogênico. Foi uma catástrofe ecológica que dizimou muitas espécies, incluindo os mosasauros e também pterossauros e dinossauros. Diante disso, acredito que você deve estar se questionando. Se o asteroide não tivesse atingido a Terra, o mosasauro ainda estaria vivo no oceano hoje? Na realidade, isso é muito pouco provável. Na história geológica, existem muitos desastres naturais conhecidos que causaram extinções em massa. A verdade é que, devido às mudanças ecológicas, o domínio dos répteis na terra, no mar e no ar já tinham começado a perder forças,
com riscos de extinção a qualquer momento. Em meados do século XX, quando os pesquisadores ainda não tinham identificado a causa da extinção em massa no período entre o Cretáceo e o Paleógeno, havia muitas teorias. Uma das teorias atribuía a extinção à biosfera. Nessa teoria, a catástrofe ocorreu devido a dois fatores: o surgimento das espermatófitas, ou seja, plantas que produzem flores e sementes, e mudanças climáticas decorrentes da deriva continental. As plantas espermatófitas surgiram por volta do início do período Cretáceo e gradualmente foram dominando o reino vegetal, continuando até hoje. As raízes dessas plantas ficaram tão firmes no solo que as margens dos rios se fortaleceram e deixaram de ser varridas. O resultado disso foi a redução da quantidade de minerais que fluía para os oceanos, alterando a composição química dos oceanos. Isso causou uma reação em cadeia, que reduziu a quantidade de algas marinhas e plâncton. Consequentemente, isso causou a morte de herbívoros e animais que se alimentavam de plâncton. E, por fim, ocasionou a morte dos predadores desses animais. Nesses casos, os grandes predadores que ficam no topo da cadeia alimentar acabavam sendo os mais vulneráveis. A teoria da biosfera foi desconsiderada quando encontraram evidências de que a Terra foi atingida por asteroides, mas as últimas pesquisas demonstram algo diferente. Essa teoria também tinha um certo fundamento. No mínimo, a explicação sobre o motivo da extinção dos lagartos marinhos é razoavelmente plausível. Essa teoria parece se aplicar também aos pterossauros. Isso porque muitos pterossauros, como as aves marinhas de hoje, necessitavam das águas do mar para suprir as suas necessidades nutricionais. Em outras palavras, o mosasauro, igualmente aos seus companheiros, não estariam isentos à inevitável evolução e desenvolvimento da biosfera. Se existisse um mundo no qual o mosasauro pudesse ter sobrevivido até os dias de hoje, este seria um mundo totalmente diferente do nosso mundo de hoje. Mas apesar das mudanças no mundo, vamos tentar imaginar que os mosasauros conseguiram se adaptar ao nosso ambiente e sobreviveram. O mundo dos monstros. Como são animais endotérmicos, o extenso habitat do mosasauro teria sido preservado em grande parte. Encontraríamos diversas espécies desse lagarto nos mares e oceanos, exceto em áreas de extremo frio. É provável que cada espécie de mosasauro estaria no topo da cadeia alimentar nos seus habitats. Na melhor das hipóteses, os tubarões ficariam relegados aos bastidores, e na pior das hipóteses, seriam completamente extintos. Se fossem extintos hoje, não seria nem possível saber que criaturas como os tubarões teriam existido no passado. Isso porque, como os esqueletos dos tubarões possuem alto conteúdo de cartilagem, eles não permanecem em boas condições. Os pesquisadores poderiam até debater sobre a espécie misteriosa por meio de um dente ou uma espinha dorsal encontrada, mas jamais imaginariam um animal como um tubarão. As baleias e os golfinhos de água salgada, incluindo as orcas, provavelmente nunca existiriam na forma que conhecemos hoje, pois estes mamíferos aquáticos se separaram dos seus companheiros terrestres que viveram há cerca de 50 milhões de anos durante o Eoceno. Esses animais foram forçados a entrar em águas rasas e pântanos, onde adquiriram uma vida semiaquática e depois tornaram-se completamente aquáticos. Eles foram capazes de prosperar no mar porque praticamente não havia grandes predadores naquela época. Mas se os mosasauros tivessem sobrevivido, teriam permanecido no topo da cadeia alimentar. Portanto, caso os ancestrais dos golfinhos e das baleias tivessem sobrevivido, provavelmente eles seriam animais aquáticos ou semiaquáticos relativamente pequenos, como as focas. Os mosasauros também causariam prejuízos aos seres humanos. Eles não caçariam ativamente os nossos ancestrais, até porque, em princípio, não existem espécies animais na natureza que dependam dos humanos como sua principal fonte de alimentação. Mas nadar no habitat dos mosasauros seria muito perigoso. Seria o mesmo que nadar onde há inúmeros tubarões e crocodilos. Ou seja, os mosasauros seriam para nós o mesmo que tubarões, baleias e crocodilos juntos. Apesar de que sua pele poderia ser valorizada e comercializada. Com isso, os mosasauros seriam considerados espécies em risco de extinção e se tornariam animais protegidos. Em relação às criaturas terrestres, não ocorreriam muitas mudanças.
pois os mosasauros não se interessam em criaturas terrestres. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que permaneceram conosco até o final. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Inscrevam-se em nosso canal e curtam o vídeo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fazendo isso, você estará colaborando muito com esse canal. Obrigado por estarem sempre presentes. Eu vou me despedindo temporariamente por aqui. E espero revê-los em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.